Vamos levantar um pouco, todos ficarem em pé, um minutinho, dá uma esticada aí, para vocês não... Todo palestrante corre o risco de transformar o seu auditório num dormitório. Então, isso não vai acontecer hoje aqui, né? Dá uma respirada aí, fundo, para a gente poder voltar a ter a última palestra dessa tarde. Depois teremos o encerramento com a direção do evento, pastor Vitel, pastor Júnior e companhia limitada. Podemos sentar? Muito obrigado. Isso. Eu queria convidá-los nesse momento para a última apresentação que preparamos para vocês, e é a segunda vez que eu apresento esse tema aqui no estado da Bahia. Na verdade, eu fiz algumas modificações, e o tema dessa palestra apareceu aqui no Na Vida da Verdade, lembra? Poderá Deus suscitar um novo profeta? Então eu intitulei o tema da segunda palestra: Precisamos de um novo profeta para o século XXI? Essa é uma pergunta que muitas pessoas têm feito por onde nós passamos. Passamos por aqui e por ali. Alguns teólogos têm defendido a ideia de que a igreja estaria precisando de um novo profeta. E seria Ellen White a única ou a última pessoa a Deus. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, que o nosso não está sincronizado ali. Aí está, pronto. Seria Ellen White a última voz profética para a igreja remanescente? Ou será que Deus poderia suscitar uma nova voz profética para o povo no final dos tempos? Se é que nós respondermos sim a esta resposta do tema da palestra, quais seriam os motivos que justificariam a nova voz profética? Seria porventura a preservação da unidade da igreja? Precisaríamos de um novo profeta para preservar a unidade? Precisaríamos de um novo profeta para fazer com que as pessoas entendessem a questão da conformidade com as decisões da liderança da igreja? Será que precisaríamos de um novo profeta para entendermos melhor o tema da teologia da ordenação? E aqui entra a questão da ordenação das mulheres como ministras, um tema que ainda traz muita polêmica entre algumas áreas geográficas da igreja. Precisaríamos de um novo profeta para estabelecer novas técnicas e métodos evangelísticos para a terminação da obra de Deus? Ou precisaríamos de um novo profeta para nos trazer maior luz ou mais luz quanto à questão da secularização e o estilo de vida? Precisaríamos de um novo profeta para entendermos melhor os princípios hermenêuticos da interpretação das Escrituras? Essas são questões que têm sido levantadas por vários indivíduos e teólogos da Igreja Adventista. De fato, antes da morte de Ellen White, houve um crescente interesse e uma certa especulação quanto à manifestação do dom profético entre os adventistas do sétimo dia. De fato, em várias ocasiões, durante os últimos anos de sua vida, enquanto visitava nossos funcionários ou mesmo por escrito, Ellen White falava de sua idade avançada e do provável término de sua vida de trabalho. E isso trouxe grande instabilidade para a igreja e os líderes da igreja. Assim, que nesse contexto era natural que se levantassem alguns questionamentos. Muitos
Muitos, por aquela ocasião, em 1915, perguntavam: haveria um outro mensageiro especial? Deus falaria outra vez ao seu povo para trazer novas orientações? Perguntavam os membros da nossa igreja. E durante os últimos 10 anos de sua vida, houve um número de indivíduos que se sentiam chamados por Deus para serem o sucessor de Ellen White. Olha que coisa tremenda. Nos últimos 10 anos de sua vida. Então, alguns desses pretendentes se manifestavam. Alguns deles escreviam cartas para Ellen White. Outros vinham visitá-la pessoalmente. Alguns consultavam os líderes da igreja. E cada uma dessas pessoas estava plenamente confiante de que seria dada a ela uma palavra de confirmação quanto ao seu dom profético. Assim sendo, amigos, o seu filho Willie White escreveu certa vez dizendo de que uma dúzia ou mais de pessoas haviam se apresentado de tempos em tempos, alguns alegando que havia chegado a hora de Ellen White depor o seu trabalho e que ela os adotassem como profetas. Outros alegavam que tinham sido escolhidos por Deus para serem sucessores de Ellen White. Mais de uma dúzia de pessoas apareceram a Ellen White pessoalmente ou por carta, se considerando sucessores dela. Assim, amigos, que eu quero introduzir esse texto dizendo a vocês que o assunto da pergunta na mira da verdade hoje já foi uma realidade nos tempos de Ellen White. E essa questão começou dentro do adventismo. Na verdade, se você fizer uma análise mais criteriosa, você vai ver que novos profetas tentaram surgir a partir de 1845 dentro do movimento adventista. Por exemplo, Myrta Stewart, 1845, no estado de Nova York. Fiba Knapp, Anna Barbara Garmay, Anna Phillips, Fanny Bolton, que era assistente de Ellen White, ela se considerou uma profetisa que escreveu o livro Caminho a Cristo. Fanny Bolton, Margaret Rowan, e aí vão uma série de outros nomes até chegarmos, queridos, não fiquem assustados, mas até chegarmos a 2012, uma pessoa em Laos, uma jovem chamada Sophofone, e o segundo nome que você pronuncia aí? Porque é impronunciável. Em Laos, se disse profetiza. Mas o último personagem, membro de igreja, que se considerou profetisa, foi esta mulher chamada Daisy Escalante. Ela é de Porto Rico, que é considerado um dos estados afiliados aos Estados Unidos da América. Em 2017. E você fala, pastor Estêncio, quando a igreja recebe uma pessoa que se diz profeta, qual é a atitude da igreja em relação a essas pessoas? E eu aí coloquei um diagrama, do tempo em relação a essas pessoas. Daisy Escalante está lá em cima, aquela mulher lá, de Porto Rico, 2017. O que a igreja faz? A igreja chama a pessoa lá no White State, na América, e ouve a pessoa. Depois de ouvir a pessoa, ela analisa os escritos desta pessoa. Depois de analisar os escritos dessa pessoa, ela vê a vida que essa pessoa vive, os frutos que ela produz, a família onde ela vive, a maneira como ela se relaciona com a família, com os vizinhos, qual é o testemunho que ela dá perante a igreja. Portanto, a igreja adventista é muito determinada e pacienciosa ao lidar com este assunto. Ela não ignora, não, esta é uma falsa profetisa e descarta a pessoa. Não, ela ouve a pessoa. E essa jovem, Daisy Escalante,
foi até o nosso escritório no White State, e ela foi ouvida e foi analisado os seus escritos. Foi observado que ela era uma pessoa extremamente humilde. Os seus frutos eram frutos muito positivos. E ela passou em vários dos testes que um profeta deve passar. Mas um deles, quando foi analisado, percebeu-se que ela era uma pessoa que marcava datas para eventos proféticos. E uma das coisas que ela marcou datas é quanto à questão do decreto dominical. Ela marcou a data de abril de 2019 para que o decreto dominical fosse baixado. E quando ela marcou, e eles, obviamente, os assistentes do White State viram isso nos escritos dela, evidentemente chamaram-na, esperaram a data e disseram: amiga, os seus escritos não têm fundamento, porque eles preveem coisas que não aconteceram. E a palavra de Deus diz em Deuteronômio capítulo 18, que quando a voz de um profeta falar o que Deus não disse, e isso não acontecer, não se cumprir, nós não devemos o quê? Dar ouvidos à voz desse profeta. Então, todos esses indivíduos que estão aí se consideraram profetas. Todos eles. Olha só, isso é tudo dentro da igreja adventista do sétimo dia. Percebe? Tremendo isso, né? Mas a pergunta ainda está por ser respondida. Vamos em frente. Qual era a resposta que Ellen White dava a esses indivíduos que apareciam a ela nos seus dias? Ela dizia que quando encontrava essas pessoas e ouvia suas reivindicações e suas propostas de argumentos e seus escritos, ela dizia que não tinha recebido qualquer orientação vinda de Deus a respeito desses indivíduos e desse assunto. Então, avante. Eu fico perguntando a vocês: seria necessário um novo profeta para o século 21? Vamos pensar em algumas coisas agora. Lembra que eu falei agora aqui, sentado, que eu disse que ia citar na minha palestra? Olha o que o texto diz dos testemunhos. O que diz o texto? Nunca houve um tempo no qual Deus instruísse mais seriamente o seu povo a respeito de sua vontade e da sua conduta do que esse agora, do que o tempo em que nós estamos vivendo. Nunca houve tanta instrução, tanta orientação quanto hoje. Eu tenho dito aos colegas, às congregações por onde eu passo, de que alguém que estiver aqui entre nós, se alguém de nós vier a se perder, não terá sido por falta de revelação, mas sim pela nossa própria negligência. E aqui eu quero dizer uma coisa para vocês, atentem para isso. Queridos, a igreja tem a faca e o queijo na mão, mas a igreja muitas vezes não tem fome. Não tem fome. Temos a verdade, mas não temos fome de nos alimentar da verdade. Não temos fome de revelar, de testemunhar a verdade, de passar à frente a verdade às outras pessoas. A revelação foi dada por Deus, e nunca houve um tempo onde houvesse tanta revelação quanto hoje. Ellen White ainda ela diz uma coisa mais categórica. Isso aqui corrobora com a palestra do pastor Gerson. Ela diz: se nós tivéssemos feito da Bíblia objeto de seus estudos com o propósito de atingir o padrão bíblico e a perfeição cristã, não haveria necessidade do quê? Dos testemunhos. Então, pastor Estêncio, por que Deus concedeu tanta revelação através dos testemunhos? 100.000 páginas, 25 milhões de palavras. Por quê? Porque Deus percebeu que o povo necessitaria
dessas orientações nos últimos dias que precederiam a volta de Jesus Cristo. Por isso que Deus concedeu os testemunhos, para orientar, confortar, advertir, conduzir o povo em todas as áreas da sua vida, em todos os ramos, familiar, a saúde, o estilo de vida, a área espiritual. O Deus previu que o povo passaria por dias difíceis, e Ele então concedeu os testemunhos para poder contribuir nesta caminhada em direção à Canaã celestial. Agora, queridos, esses olhos meus que estão aqui há 28 anos como pastor, esses olhos meus aqui já viram muitas pessoas, já conversei com muitos colegas, às vezes pastores, colegas de ministério, anciãos de igreja, que aparecem na porta da igreja trazendo dúvidas vindas da internet. E eu quero fazer aqui um parênteses em relação à internet. A internet se transformou hoje na grande boca de lixo do mundo. E é lamentável quando você encontra com membros de igreja que navegam pelos sites que trazem mais dúvidas do que respostas e certezas. Parece que o povo de Deus é mais atraído a ver as questões que são problemáticas, duvidosas, do que aquelas que são a expressão exata da verdade da palavra de Deus. E às vezes gastamos horas e levamos essas dúvidas para a igreja. E eu quero dizer a vocês, em nome de Jesus, amigos, eu já vi com esses olhos pessoas que abandonaram a fé nos testemunhos de Deus. E Ellen White tem uma palavra para essas pessoas. Ela diz: se você perder a confiança nos testemunhos, o que vai acontecer? Você vai também perder a confiança no quê? Na palavra de Deus. Porque a fonte é a mesma. Você vai perder a confiança na palavra de Deus. E eu já vi tantos colegas perderem a confiança na palavra de Deus e, por último, deixam de crer até mesmo na própria pessoa de Deus. Assim que, amigos, ela disse que grande oposição receberia os seus trabalhos, os seus escritos no fim dos tempos, e ela passaria por grande angústia. E então, essa citação já foi usada hoje aqui, é o objetivo do inimigo impedir que esta luz dos testemunhos alcance e atinja o povo de Deus, que tanto necessita deles. Satanás, em outro texto ela diz, Satanás está trabalhando engenhosamente, com engenharia, calculando detalhes para que o povo de Deus não compreenda a revelação profética dos testemunhos e nem mesmo da Bíblia, a palavra de Deus, usando da sua engenharia dragônica para poder afastar as pessoas da revelação que conduz à salvação e à vida eterna. O inimigo está fazendo isso. Assim, amigos, o inimigo vai lançar dúvidas, inventar objeções ao testemunho, e eu tenho ouvido por aqui e por ali pessoas dizendo: olha, pastor, essa porção é inspirada, mas esta não é inspirada. Olha, esse livro aqui é inspirado, mas esse não é inspirado, pastor. E começam a relativizar os escritos da revelação profética, dizendo que uma coisa é e a outra não é inspirada. E agora eu quero trazer a vocês, em nome de Jesus, algumas orientações sobre este assunto. Na tela está o maior crítico da história sobre os testemunhos e a pessoa de Ellen White. Esse personagem se chama Dudley Kenwright. Olha o tempo em que ele viveu, 1840 a 1919. Ele era pastor da igreja adventista, um grande pregador, era um evangelista
pregava para multidões de pessoas, era talentoso, possuía uma grande homilética, sabia se comunicar, mas em dado momento ele começou a ter dúvidas com relação aos testemunhos de Ellen White. E ele começou a inculcar essas dúvidas na cabeça de outras pessoas, membros de igreja, anciãos de igreja, colegas de ministério, e começaram a duvidar e a duvidar. E ele até chegou a escrever um livro, está aí o nome do livro, O Adventismo Renunciado. Escreveu esse livro em 1899. E assim, esse homem causou um grande estrago. E nesse contexto, amigos, Ellen White respondeu a esse senhor, e eu queria que vocês guardassem, que vocês tirassem foto desse slide e vocês compartilhassem, porque esse slide talvez seja um dos mais importantes slides que nós trazemos para vocês nesse evento. Olha o que Deus diz por meio da profetisa, nesse contexto em que Dudley Kenwright estava trazendo suas dúvidas sobre os testemunhos. Olha o que ela diz. Ela diz assim: ou Deus está ensinando sua igreja, reprovando seus erros e fortalecendo sua fé, ou não está? Essa obra é de Deus ou não é? Depois ela diz assim: Deus nada faz em parceria com quem? Com Satanás. Meu trabalho ao longo dos últimos 30 anos traz o selo de Deus ou de quem? Do inimigo. Não há meio termo nesta questão. E aí ela encerra a citação dizendo: os testemunhos são do Espírito de Deus ou de quem? Do diabo. Não há meio termo. Ah, pastor, mas essa parte aqui é de Deus, mas essa não é. Não, filho, não há meio termo. Ou ela é de Deus ou não é de Deus. Ela diz: não há meio termo. 5º volume para os testemunhos para a igreja, página 671. Assim que eu quero avançar e dizer a vocês: o mesmo Espírito, amigos, que inspirou os profetas canônicos da Bíblia, é o mesmo Espírito que inspira os profetas não canônicos e os profetas pós-bíblicos. No caso, Ellen White. Há profetas canônicos, número de 40, que escreveram a Bíblia, e há os profetas que não são canônicos, como João Batista, como Elias, como outros profetas, Abraão, que não escreveram livros, mas foram profetas, Jacó, não é? E há os profetas pós-bíblicos. O mesmo Espírito que inspirou os profetas canônicos foi o mesmo Espírito que inspirou os profetas não canônicos e os profetas pós-bíblicos ou pós-canônicos. Assim, amigos, Tiago capítulo 3, versículo 11 diz... Desculpe. Eu queria falar também sobre esse tema também importante. Ellen White diz o seguinte, ela diz assim: não é só os que abertamente rejeitam os testemunhos ou os que alimentam dúvidas em relação a eles que estão pisando em terreno perigoso. Depois ela diz assim: desprezar a luz é o quê? Rejeitar. Quando nós temos a revelação e nós não fazemos uso dela, nós estamos fazendo o quê? Rejeitando a revelação. Você tem toda a coleção dos testemunhos na sua casa, mas você não os lê. Você está rejeitando a revelação. Você tem um celular, um tablet, um computador, mas você não estuda. Rejeição, negligência. Não é isso? Bom, amigos, vamos em frente. Eu queria propor a vocês, no site do Centro White, que eu já dei o endereço,
Só você digitar Centro-IT no Google, vai aparecer o site. No canto superior direito, você vai encontrar, no canto superior direito, você vai encontrar o plano de estudos da Bíblia e do Espírito de Profecia. Por acaso você colocou esse plano não colocou? Não está na pasta de vocês. Mas você pode imprimir esse plano. Eu vou mostrar como ele funciona. Aí está. Você começa lendo ali, primeiro dia, janeiro, Salmos, capítulos 1 e 2. Aí você vai ao Patriarcas e Profetas e lê o prefácio. Segundo dia, Salmos 4 a 6, lê o primeiro capítulo do Patriarcas e Profetas. Eu quero desafiar todos aqueles que estão aqui nesta tarde me ouvindo e nos ouvindo, para que vocês façam esse plano de estudos da Bíblia com os testemunhos. Eu quero dizer a vocês, vocês nunca mais serão o mesmo cristão, a mesma cristã. Nunca mais. Eu quero desafiar vocês em nome de Jesus, a vocês fazerem esse plano de estudos. A sua vida, a sua mente vai se ampliar, a sua fé, ela vai se enriquecer, o seu testemunho será muito mais poderoso. A religião não será um mero rótulo para você, mas será uma experiência real e genuína com Cristo. Amém. Eu quero desafiar você a fazer esse estudo na Bíblia com os testemunhos. Baixe isso. Nós vamos lançar um aplicativo do estudo da Bíblia e dos testemunhos para março de 2020. Pela graça do Senhor estará pronto. Vocês poderão ter. E agora eu vou encerrar antes do tempo, voltando ao início da palestra. Um dos indivíduos mais insistentes quanto ao assunto do substituto de Ellen White foi o pastor Campbell. O pastor Campbell, em 1914, poucos meses antes de Ellen White sofrer aquela queda, em 13 de fevereiro de 1915, quando ela saía do banheiro e voltava para o quarto, ela pisou em falso, caiu, quebrou a cabeça do fêmur e quebrou parte da bacia esquerda. Antes desse acidente, o pastor Campbell foi pessoalmente à casa dela. Ele na companhia de um outro ministro. E ele chegou de forma categórica a irmã White. E ele apresentava uma preocupação. E olha o que ele disse para a irmã White: irmã White, a senhora não poderá morrer antes da volta de Jesus. Olha o que ele disse. Um pastor líder da igreja. Irmã White disse: mas por que você está dizendo isso? E ele respondeu: surgirão falsos profetas, críticos, dissidentes, fanáticos que destruirão os testemunhos e causarão divisão na igreja adventista. Ele estava certo ou estava errado? Estava certo. A gente sempre conviveu com esses, mesmo nos dias de Ellen White, ela já convivia com esses indivíduos. Mas Ellen White respondeu, dizendo: Deus é perfeitamente capaz de instruir os seus servos e cuidar da sua obra com sua infinita sabedoria e propósito. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Deus é perfeitamente capaz. Às vezes, quando a gente acha que tudo está perdido, Deus é perfeitamente capaz de cuidar da sua igreja. Deus está no controle da sua igreja. Mas aí aquele homem, não satisfeito com a resposta, ele então indagou a Ellen White: no caso do Senhor a chamar para o descanso, outra pessoa seria escolhida para tomar o seu lugar? Perguntou ele. Seria essa pessoa alguém que Deus poderia suscitar? Ellen White, que bênção. Nada combinado, viu, pastor Vitão? Nada combinado.
Ellen White, olhando, ali tinha um pequeno volume de livros escritos por ela, e ali estava a Bíblia em cima daqueles livros. Vários dos seus livros estavam ali em cima da escrivaninha, e ela, ouvindo a pergunta do pastor Campbell, ela coloca a mão sobre aqueles livros e ela diz que naqueles livros Deus havia delineado a informação necessária para o nosso povo, para o resto de sua jornada. Amém. Até a Canaã celestial. Essa foi a resposta dela. Nós já temos tudo para aquele homem, para aquele pastor. Falta é leitor. Dessa maneira, amigos, nós já podemos ouvir os passos de um Deus que se aproxima. Ela escreveu isso em 1914 na Review Herald. Ouvimos os passos de um Deus que se aproxima. Eu queria perguntar a você, em nome de Jesus, nesta tarde, encerrando esta apresentação, como está a sua vida com Deus? Como está o seu relacionamento com Jesus? Como está a sua vida espiritual? Como está o termômetro? Quantos graus está indicando o termômetro da sua vida? Como está a sua comunhão com Deus? Sua dedicação no conhecimento da sua palavra, a Bíblia? O seu conhecimento dos testemunhos, da revelação, do Espírito de profecia? Já podemos ouvir os passos de um Deus que se aproxima. Mas a palavra de Deus nos diz: a lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais o quê? Jamais veremos a mal. A lei e ao testemunho. E com isso, queridos, eu quero dizer a vocês: não há um outro caminho para alcançarmos o céu que não seja o caminho da palavra da verdade, dos testemunhos, da revelação profética. Não há um atalho para chegarmos ao céu. Quem busca atalhos encontra trabalhos, diz no ditado português. Às vezes nós queremos encontrar atalhos para irmos mais rápido e nós damos muitas vezes com a cara na parede, no muro, e nos destruímos. Não há atalhos para chegar ao céu. Então, queridos, eu quero encerrar com esse slide. Eu não sei se você tomou a atenção devida para o depoimento da nossa querida amiga Carla, quando falava no seu primeiro momento, quando os salvos e escolhidos estavam no céu. Ellen White ouviu a voz de alguns deles dizendo: é tão fácil chegar ao céu, é tão fácil alcançar a salvação. E quando um teólogo escuta essa expressão, ou ele lê essa expressão não faz muito sentido, porque para um pastor, um teólogo, parece que o caminho da salvação é uma coisa tão difícil, tão dura, tão turbulenta, tão pedregosa, tantos obstáculos, tantos desafios. Mas eu quero falar a vocês em nome de Jesus. E eu parei para pensar, por que esses salvos diziam isto? É tão fácil alcançar a salvação. Eu parei para pensar um pouco, e eu fiquei pensando, sabe por que eles disseram isso? Porque Deus, meus filhos, meus queridos, Deus colocou tudo o que Ele tinha à nossa disposição para nos salvar. Amém. Sabe vocês quem está ao nosso lado para nos salvar 24 horas? Deus o Pai está ao nosso lado. Deus o Filho, Jesus Cristo, está ao nosso lado 24 horas, tentando
buscar a salvação. Deus, o Espírito Santo, está ao nosso lado 24 horas para nos salvar, à nossa disposição. Anjos poderosos estão ao nosso lado para nos proteger, nos guardar, para nos sensibilizar, para fazermos as coisas certas. Os anjos estão ao nosso lado. Quem mais está ao nosso lado, pastor Estêncio? A palavra de Deus está ao nosso lado. Ela é a nossa lâmpada, a nossa guia, ela é a nossa bússola para guiar os nossos pés, para iluminar os nossos caminhos. A palavra está ao nosso lado. Pastor Estêncio, quem mais está ao nosso lado? Os testemunhos estão ao nosso lado, amigos. Os testemunhos da revelação profética estão ao nosso lado. Quem mais está ao nosso lado, pastor? A igreja adventista está ao nosso lado. Amém. Nós todos formamos uma só família, amigos. Uma só família. E eu faria uma pergunta a vocês, que vem da palavra de Deus. Hebreus capítulo 2 e o verso 3. Hebreus 2, verso 3. O apóstolo Paulo escrevendo diz: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande o quê? Salvação. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? E assim, queridos, eu encerro esta minha fala. Deus fez tudo por você e por mim. Amém. Amém. Como nós poderemos escapar a tão grande salvação? Que Deus abençoe a todos. É a minha oração. Amém. Amém.